gente vai falar sobre... A gente vai ter um bloco aí sobre doenças, né? Que vai ser bem interessante, começando a falar sobre doenças cardiovasculares, que são as que mais matam no mundo. A gente teve, enfim, com a Covid, teve uma mudança, só que já voltamos ao que era antes, né? E as doenças no coração são as que mais matam no Brasil e no mundo. E eu queria começar esse painel, Walter, falando sobre uma coisa que eu ouvi uma vez de um médico, que as pessoas falam, eu não tenho tempo de fazer exercício físico, eu não tenho tempo de fazer caminhada. E a minha mãe era uma dessas pessoas, só que ela infartou. E aí, depois disso, ela arrumou tempo para fazer caminhada. Então, vamos ver. Hoje ela tem 78. E ela arrumou tempo para fazer a caminhada dela. Então, acho que vale como um exemplo aí para ver o que é prioritário em nossas vidas, certo? Bom, para esse painel, então, Walter Feldman, presidente da Longevidade Expo Mais Fórum, permanece aqui com a gente. E eu chamo também ao palco o Dr. Roberto Dischinter Miranda, ele que possui título de especialista em cardiologia e em geriatria e é chefe do serviço de cardiologia da disciplina de geriatria da EPM Unifesp. Já está aqui com a gente? Acho que ele vem daqui, né? Muito bem, seja muito bem-vindo. Obrigada pela presença. Bom, nós queríamos agradecê-lo muito pela vinda, pela oportunidade. Nós conversamos bastante antes de escolhê-lo para ser o coordenador, o debatedor, o palestrante desse importante painel, que é um tema central hoje na questão das chamadas doenças crônicas ligadas à longevidade. Uma enorme experiência junto à Escola Paulista de Medicina, à Universidade Federal de São Paulo, que é a minha escola. Muito orgulho de ter estudado e aprendido e militado politicamente lá no período tão difícil do regime militar. E eu queria te dar a palavra para você, à vontade, fazer a sua exposição. Walter, eu agradeço o convite, agradeço suas palavras. Quero aproveitar já o preâmbulo e também parabenizar todos que já envelheceram, que já são idosos, e também a todos que aqui envolvidos em a gente ter um envelhecimento cada vez mais bem-sucedido, e é o que eu espero, que cada vez mais esse corpo profissional cresça e com toda essa garra. Muito bom, muito obrigado. Vamos começar então a apresentação. Vai projetar lá em cima. Por aqui, tá ótimo. Muito bem. Então, quando o Walter me convidou, ele pediu para a gente fazer uma apresentação, claro, voltada para esse público e de uma forma mais positiva, né? Sem a gente estar trazendo um monte de carga pesada. A gente sabe, então eu minimizei ao máximo o que é de doença e coloquei ao máximo aquilo que a gente pode fazer em prol da gente ter um bom sistema cardiovascular. Quando a gente fala coração, é claro que está falando de todo o sistema cardiovascular. A gente vai mostrar isso agora. Apenas... Todo mundo sabe o que é isso. Quando começa a acelerar, todo mundo vive uma certa experiência. Todo mundo já sentiu isso algum dia, não já? E há uma ligação direta, né, entre coração e mente. Então, a gente sentindo o coração, ou o coração sente o que sua mente está percebendo, ou quando a gente tem alguma emoção, também vai se refletindo no coração. Ao contrário do que a gente acha, que o coração contrai todo de uma vez só, a gente vê que as duas câmaras de cima, chamadas átrios, contraem e logo depois é que o ventrículo contrai.
E isso acontece com esse comando de todo esse sistema que está em amarelo, que é um sistema de marca-passo próprio do nosso coração. Que quando isso entra em falência, é que precisa-se, em alguns casos, usar o tal do marca-passo, do aparelho de marca-passo. Mas o coração só contrai porque tem um estímulo elétrico. E entre esse batimento e esse relaxamento, entre a sístole e a diástole, é que a gente tem a vida. Sem isso, não é possível continuar vivo. Se a gente fizer uma continha rápida aqui, a maioria das pessoas não tem essa, vamos dizer assim, essa dimensão que é. A cada minuto, uma média de batimentos de 70 batimentos por minuto, tá certo? Em 1 hora, nós vamos ter 4.000 batimentos. Em um dia, em média, a gente tem 100.000 contrações do nosso coração. Então, se por dia 100.000 batimentos, a gente precisa disso para se manter vivo, é fundamental que a gente cuide muito bem desse sistema. Em um ano, 37 milhões, e quem aqui, a maioria chama de longevo, quem já chegou aos 80 anos de idade. Quem já chegou aos 80 anos ou pretende chegar, vai ter batido o coração em torno de 3 bilhões de vezes. Se viesse 1 centavinho na nossa conta, né, cada batimento, estava bom, né? Mas vale muito mais do que isso cada segundo que a gente vive, tá certo? Já foi discutido aqui, apresentado, está sendo muito falado hoje, o Dia Nacional e Internacional do Idoso, mas eu vou lembrar de uma outra data que fica aqui bem próximo. Há 2 dias atrás, a gente teve o Dia Mundial do Coração. Então, a gente tem as 2 datas aqui comemoradas de forma muito importantemente. Vocês sabem que o que a gente tenta mais fazer ao longo do nosso trabalho, de todos os profissionais de saúde relacionados ao envelhecimento, é a gente ter o envelhecimento ativo, ou seja, com independência, com capacidade, com autonomia para poder executar a maioria das tarefas do dia a dia. E a gente sabe, esse seria um envelhecimento ótimo, né? Essa linha em azul, que em amarelo, uma barra hipotética de uma linha de incapacidade. Então, a criança, né, na fase aqui mais da esquerda, a criança ela não tem capacidade de executar uma série de atividades e tarefas e, conforme ela cresce, ela atinge esse apogeu quando adulto jovem e, a partir daí, a gente começa a ter uma perda de função de diversos órgãos e sistemas. Isso vai incluir o sistema cardiovascular. Um envelhecimento não bem sucedido é esse da linha em vermelho, que pode cruzar a linha da incapacidade. E um exemplo de doença que agudamente faz a pessoa não ter esse declínio lento, mas que faz ela cair agudamente na incapacidade, por exemplo, é o derrame, que tem tudo a ver com o nosso sistema cardiovascular. Tudo que a gente quer é, ao longo do tempo, manter o maior possível a distância entre essas 2 linhas pelo tempo mais longo possível. A gente sabe que a hereditariedade, famílias de longevos, seja pela genética da longevidade ou porque essa família tem uma baixa prevalência de uma série de doenças que têm hereditariedade, há uma longevidade. Mas é importante a gente chamar a atenção que, mesmo que a gente considere a hereditariedade, o meio que a gente está exposto, por exemplo, poluição, às vezes a gente não tem tanto como controlar. Mas a maior parte, o mais importante que é relacionado à longevidade, efetivamente é o estilo de vida e como a gente se cuida. E no final eu vou tentar trazer uma série de sugestões, então, da gente viver bem. Mas eu queria também destacar, a gente vê muito na mídia ou em meios das redes sociais, medicina da longevidade. Não existe essa especialidade médica, tá? Então, a especialidade é a geriatria e existe a gerontologia, que é a ciência que estuda o envelhecimento, mas medicina da longevidade não é uma especialidade médica. Cuidado, porque volta e meia isso está relacionado a atividades, atitudes ou tratamentos sem uma base científica tão sólida. E dentro do sistema cardiovascular, o que mais limita a sobrevida seriam as doenças relacionadas à aterosclerose.
Aquela famosa depósito de gordura nas artérias. Vou mostrar um desenho, vai ficar fácil. Eu não vou ter tempo para a gente falar de cada um desses problemas, e não era o objetivo, mas a insuficiência cardíaca é outro problema que aumenta de frequência progressivamente com a idade. Algumas arritmias trazem risco, por exemplo, a fibrilação atrial está intimamente relacionado com o envelhecimento, aumenta o risco de derrame, e a hipertensão arterial, dentre de todas as doenças, é a que tem maior, vamos dizer, não só frequência, mas tem o maior impacto absoluto em termos de complicações, de todas essas complicações que a gente vai falar. Então, a gente deve, sim, ter uma abordagem importante em relação a ela. Da era moderna, entre aspas, né, o primeiro autor que estudou o envelhecimento do sistema cardiovascular foi esse Thomas Sydenham. E 1600 e pouco, século 17, cunhou essa frase que eu acho que é muito válida até hoje, né? Um homem é tão velho quanto as suas artérias. Porque se o sistema cardiovascular é tão importante para a vida, então a gente tem que preservá-lo muito bem. Todo o corpo humano só funciona porque recebe sangue. Poucos lugares não precisam receber sangue para poder ser oxigenado, para se manter vivo, para não morrer, né? E esse sangue é bombeado pelo coração e é conduzido por uma série de tubos que se chamam artérias. As artérias levam o sangue até o corpo todo para ser nutrido. Oxigênio, nutrientes, etc. E as veias são aquelas que trazem de volta. Então, tudo que a gente vai falar aqui tem a ver com o sistema arterial. Se a gente tiver um comprometimento de uma artéria do cérebro, a manifestação é um derrame ou acidente vascular cerebral. Pode ser também a chamada ataque isquêmico transitório, aquele que é bem curta duração e se reverte sem sequelas. Se a artéria que está comprometida é a coronária do próprio coração, vai dar um infarto ou angina. Se são artérias periféricas, por exemplo, das pernas, vai dar a dor quando a pessoa caminha ou faz um exercício, melhora quando para, em casos graves, dor de repouso, ou mais graves ainda, a gangrena. Então, a doença aterosclerose, ela acomete qualquer artéria do corpo, mas a manifestação é que vai depender de que lugar que está sendo esse comprometimento. Então, para o cérebro, o derrame, no caso do coração, o infarto do miocárdio, no caso de uma extremidade que haja um comprometimento mais grave, a chamada gangrena. E existem fatores muito bem conhecidos, e a gente vem descrevendo novos fatores, mas inúmeros são muito bem conhecidos e que o controle deles, a prevenção deles, está associada a um risco muito menor dessas doenças que a gente falou. Então, o sedentarismo é um problema grave que tem sido discutido aqui ao longo de todo o evento. A obesidade é outro problema e, às vezes, mesmo sem ter obesidade no peso, a circunferência abdominal aumentada também é um importante fator de risco. Aqui estão representados aí o colesterol ruim, né? O bom tentando limpar, e o ruim, que é o LDL, querendo se depositar nas artérias. O que eu citei agora há pouco, a hipertensão arterial, é um fator de risco, tanto para a aterosclerose, como para a insuficiência cardíaca, como para a fibrilação atrial. Diabetes é um fator de risco extremamente importante, então a gente deve prevenir o diabetes e deve tratar adequadamente quem já teve a infelicidade de tê-lo. O combate ao tabagismo é fundamental. O estresse emocional é um fator também relacionado à doença cardiovascular, vamos falar um pouquinho mais disso. E, mais recentemente, a Associação Americana incluiu o sono, ou ao contrário, um distúrbio do sono como fator de risco cardiovascular. Então, a gente vê que os fatores são multidimensionais. A gente não está falando só de alterações diretamente no sistema cardiovascular.
A gente falou de coração e emoção. Existe, de fato, uma interligação muito mais intensa do que a gente pode imaginar entre o coração e o cérebro. Então, o coração, quando dispara, faz a gente perceber que pode estar tendo uma emoção. Tem o coração simbólico, né? O coração no sentido do amor, do afeto, mas a ligação é muito mais forte do que a gente pode imaginar. E aqui estão alguns sentimentos que, quando presentes, eles têm, sim, associação com desfechos negativos, em termos de qualidade de vida, sobrevida e risco cardiovascular. Então, a gente pode falar da hostilidade, da raiva, do próprio estresse, profissional ou não, a tristeza, a solidão e o isolamento são cada vez mais reconhecidas como fatores de risco para um envelhecimento mal sucedido. E é incrível, estudos mostram a importância dessa interligação entre as pessoas para poder ter o suporte. Por mais que ao longo da vida essa pessoa tenha sido um pouquinho, teve a tendência de ser mais isolada ou ser mais, vamos dizer, ter menos interatividade com o meio social. Isso acontece porque existe uma ativação de sistema simpático, com vasoconstricção, aumento de pressão arterial, ruptura daquelas placas de aterosclerose, arritmias cardíacas e que levam a um desfecho negativo. E essas emoções, elas corroem o sistema cardiovascular ao longo dos meses e anos, mas elas também servem como um fator de gatilho para que ocorra o evento imediato. Um exemplo muito característico é a síndrome de Takotsubo, ou síndrome do coração partido, que é igual a um infarto, o coração para de contrair, tem dor no peito, está muito relacionado a fortes emoções, a um estresse emocional muito grande, a perda de um ente querido, um estresse profissional muito forte. E esse quadro, em geral, depois de algum tempo, o coração volta a contrair normal, sem deixar sequelas. Mas é uma síndrome bem caracterizada e totalmente relacionada a eventos agudos. Muito bem. Por outro lado, sentimentos positivos estão muito relacionados com o bem-estar e também com uma saúde cardiovascular. Então, a gratidão, a espiritualidade, que não significa obrigatoriamente religiosidade, mas ambos estão associados com um envelhecimento melhor, com uma sobrevida maior, com menos risco de infarto. O otimismo, a alegria, ter propósito de vida também está associado a menos risco de falecer precocemente. Como falei, ter a sensação de pertencimento e uma rede de suporte social e familiar é extremamente importante. Isso faz com que esse equilíbrio, né, mente-coração, mente-corpo, funcione melhor e a gente tenha os dois órgãos trabalhando juntos. Eu vou aproveitar aqui, Walter, eu vou te apresentar um remédio que está para ser lançado em breve, que tem um potencial gigantesco de melhorar a pressão arterial, de ajudar a controlar o peso, melhorar o sono, diminui o colesterol ruim, aumenta o bom, previne osteoporose e depressão, diminui o risco de diabetes, diminui alguns tipos de câncer e previne infarto e mortalidade precoce. Quanto você pagaria por esse remédio? E ele pode ser até de graça. Desculpe a brincadeira, mas ele se chama ter uma vida ativa, ter atividade física e uma alimentação bem balanceada. Isso são dois divisores de água entre um caminho mais bem-sucedido e um caminho ruim, que é naquele exemplo que eu dei logo no começo. Então, a atividade física é fundamental. E eu brinco até, né, que é injusto com a gente a atividade física, porque para a gente ter um ganho na nossa capacidade física com o exercício, demora. E
ganho de massa magra, ganho de força. E a gente perde muito rápido quando para. Então, a gente é feito para ter atividade sempre, e todo mundo pode ter algum tipo de atividade. Não existe quem não possa ter alguma atividade. Só que ela, quanto mais simples for, melhor em larga escala, melhor para o futuro, melhor para que a gente possa manter. Mas, obviamente, que um exercício físico programado ainda vai ter vantagens adicionais em relação a apenas ser ativo. Então, ser ativo é ter o corpo utilizado de alguma forma. Exercício físico é uma atividade física programada, que a gente precisa ter um determinado objetivo, uma determinada meta, e ambos são excelentes, mas quem não está fazendo nada, comece sempre pelo mais simples. Então, como, por exemplo, uma caminhada, a gente pode fazer isso no caminho para o trabalho, no caminho para o restaurante, a gente pode fazer isso de uma forma programada, como se fosse um exercício físico mesmo. Vários estudos mostram que, inseridos no nosso dia a dia, sem se importar se foi uma atividade programada ou não, a distância que a gente percorre por semana, o número de lances de escadas que a gente sobe ao longo da semana. Vários estudos mostrando o tempo sentado e o tempo de pé, também como fatores de risco. Então, não basta o indivíduo só que faz um exercício, faz uma academia, faz uma ginástica e passa o dia inteiro sentado. Ele vai ter um benefício menor do que aquele que no seu dia a dia também é capaz de fazer uma movimentação maior. O que é uma cena ruim, a gente vê, obviamente, como essa estação de metrô em São Paulo, essa também, que a gente vê todo mundo aglomerado na escada rolante, mas usando pouco uma coisa que pode fazer muito bem, claro, quem pode, quem tem capacidade física, subir a escada convencional. E também essa gracinha desse cachorrinho aí, que pegaram numa cena ótima, fingindo que faz a esteira. Eu recebi uma charge, Walter, esqueci de colocar aqui na aula, não consegui, que tinham dois numa bicicleta ergométrica, né? Não sei quem viu essa charge. E aí um vira para o outro, pedalando, cansado, falou, pô, você está parado já aí há uns 10 minutos? Ele falou, peguei uma descida. E aqui, olha, a gente tem um exemplo extremo, ele dispensando aí as muletinhas tal, e fazendo, e a dança é um belo exercício, além do lado lúdico, né? Mas não tem ninguém que não possa fazer alguma atividade. E em relação à alimentação, eu não vou prolongar, nem tenho capacidade para isso, mas também está sendo discutido aqui vastamente a alimentação balanceada, a alimentação saudável. Vou citar alguma coisa no final. Eu fiz questão de colocar essa figurinha só para a gente associar que é fundamental para que esse coração continue batendo de forma regrada. Para terminar, eu quero citar esse artigo ele era editor do American Journal of Medicine quando ele escreveu, já tem algum tempo, mas foi uma forma muito bem humorada que ele usou de colocar 12 sugestões, 12 guias de como ter uma vida saudável, feliz e ter longevidade. Eu vou deixar tudo em português, só deixei essa aqui, a primeira, em inglês para a gente ver. Mas, aqui, lógico, muito bem humorado. Primeira guia, tente nascer numa família com histórico de longevidade. Obviamente que quem teve essa felicidade, ótimo. Cuide dos próximos 11 do mesmo jeito, que ele chama atenção, dos próximos 11 passos. Mas quem não nasceu, idem, cuide muito bem, porque só ter a genética favorável não vai resolver se fizer tudo errado dali para frente. Muito bem. O 2, nunca fume. Agora, se você for um azarado de ser um fumante atual, pare assim que acabar de ler o artigo. Então, nesse caso, assim que acabar essa aula. Número 3, exercite-se apenas nos dias em que você come. Em outras palavras, temos que exercitar todos os dias, não precisa complicar, vamos fazer o mais simples. Ele coloca de forma muito simples, faça alguma coisa que faça você suar.
Não precisa contar frequência cardíaca, não precisa complicar, a não ser que seja um programa de exercício propriamente dito. E todo mundo tem condição de fazer alguma coisa, como eu disse agora há pouco, por mais simples ou não que seja, dá para a gente fazer em qualquer idade. Tem muita dieta da moda, não adianta a gente querer inventar. Também tem uma passagem interessante de um grande amigo falecido já, que ele uma vez falou para mim que fazia a dieta da lua. E ele, bem gordinho, né? Médico também, bem gordinho, dieta da lua? Eu como tudo, menos a lua. Então, eu falei, bom, tá valendo, né? Agora, cuidado com dieta da moda, tem coisa experimental que subnutrir o animal, ele viveu um pouco mais, isso não tem comprovação em ser humano. O que é mais importante é ter uma dieta equilibrada em termos de nutrientes e quantidade de calorias, de forma a ter essa dieta chamada saudável. Pobre ou em menos quantidade do que a gente está habituado, de gorduras de origem animal, gordura do porco, da carne vermelha, e mais rico em gordura insaturada, gordura poliinsaturada, que são as gorduras vegetais, predominar o consumo de proteína animal em carnes brancas e diminuir um pouco a carne vermelha, diminuir os ultraprocessados, que nessa época desse artigo não tinham a importância que tem hoje. Mas existe até aplicativos que mostram para a gente, que lê o código de barra do alimento e diz o quanto ele é mais ou menos processado, o quanto ele tem de aditivos adequados ou inadequados. E evite, não engorde. Ok ter um pouquinho acima do peso, mas ganhar muito não é adequado e efetivamente isso faz mal. Aí ele leva para o 4 e 5, né? Exercitar, não fazer dieta da moda, etc. Seguir o bom e velho tradicional. O consumo de álcool deve ser moderado. Se a gente tem um ou outro estudo que mostra que consumir vinho, e não é só o vinho, outras bebidas alcoólicas, em pequena quantidade, pode diminuir o risco de infarto, pode melhorar um pouco a sobrevida. Por outro lado, qualquer coisinha a mais começa a limitar a sobrevida, porque começa a aumentar o risco de lesão cardíaca, hepática, pancreática, etc. Então, o álcool, ele na verdade, eu acho que a palavra melhor não é beba com moderação, é aprecie com moderação. Ele deveria ser visto que nem o bacon, que nem o doce, que nem qualquer guloseima. Tem que saborear muito bem, consumir em pequena quantidade e curtir aquele momento, muitas vezes em ambientes sociais, mas não para beber, propriamente dito, como se fosse água, que não é o adequado. Agora, até que enfim, né? Quando eu estava lendo esse artigo, Walter, eu falei, putz, mas não entro, eu não chego nunca. Bom, eu tenho um dos itens, né? Consulte periodicamente seu médico, faça os exames de rotina. Não adianta querer fazer tudo quanto é exame, porque existe uma infinidade deles. Existem exames que comprovaram custo-benefício, risco-benefício na prevenção das doenças mais comuns, que é o chamado check-up. Quando a gente está fazendo uma investigação, por exemplo, está fazendo um teste ergométrico numa pessoa que não sente nada, está fazendo um check-up. Agora, se está investigando uma dor no peito que teve, já não é mais check-up, é investigação clínica, são situações completamente diferentes. Então, check-up, eu preciso ter uma base científica para dizer quais são os exames que valem ou não a pena para aquele perfil de pessoa, que tem o seu histórico de vida, de família, a idade e o sexo que levar em consideração.
Aqui entra a coisa importantíssima. Teve um estudo, não sei se vocês acompanharam, ganhou de novo um pouco mais a imprensa recentemente, que é um estudo da Harvard de 75 anos de segmento. Esse estudo é muito interessante pelo tempo. Acompanharam pessoas jovens entrando na faculdade, ou pessoas da faculdade da Harvard, pessoas que tinham condição financeira boa, ou indivíduos da mesma idade de um bairro pobre da região de Boston. E eles chegaram a várias conclusões, mas uma das mais importantes para uma vida futura, e não tinha todos esses dados ainda aqui, mas ele já escreveu, para poder se ter saúde e longevidade saudável, o relacionamento social era o mais importante em termos de felicidade e sobrevida com saúde. Então, o relacionamento é uma coisa que deve ser cultivada. Não adianta que não cai. A gente tem que cuidar dos nossos familiares, a gente tem que cuidar, saber se interessar pelos amigos e buscá-los para poder a gente preservar e manter ao longo da vida. E fazer novas amizades. A gente tem que renovar. As pessoas que estão aqui estão fazendo novos amigos, estão convivendo e daqui a pouco em outros ambientes também. Isolamento é que não pode. Ter um hobby é extremamente valioso. Sempre alguma coisa totalmente fora da sua área de trabalho. Até para cognição isso é muito bom. Tocar um instrumento, aprender uma língua, se for alguma coisa coletiva, melhor ainda. Alguns praticam, por exemplo, o paciente pratica coral, sempre quis cantar, entrou num coral, então ele tem a convivência, foi muito bom. Informar-se é bom, mas a gente tem que tomar um certo cuidado. E aqui, validando o que ele está falando, a gente vê pessoas que se isolam, ficam muito tempo na TV, então aí o sedentarismo e a perda, a sarcopenia que pega pesado, mas esses jornais sensacionalistas geram um pânico nas pessoas que elas não querem mais sair. Porque acha que tem assalto, roubo, assassinato na cidade inteira. Não estou dizendo que a cidade seja segura como a gente gostaria, mas esses jornais, efetivamente, eles acabam sobrecarregando o nosso emocional e atrapalhando mais do que ajuda. E o guia número 12, será que é o mais difícil da gente botar em prática de tudo que veio até aqui, não ser fácil? Não se irrite, faça tudo o que puder para não se irritar por pequenas coisas. É difícil, né? É o trânsito, alguém que ficou parado na frente, é o pedestre que demorou muito para atravessar, é o carro que buzinou para você, é uma forma mais rude que alguém responde. É difícil. A gente tem que praticar, tem que ter um mantra para poder manter a paz interior com tranquilidade, imaginar cenas locais que a gente se sente muito bem para poder ter um pouco de paz interior e evitar aquilo que a gente mostrou agora há pouco, que é o risco relacionado a isso. Muito bem. Com todo direito, eu acho que as pessoas, eu estou muito claro, não dá para ver o rosto de todo mundo, mas eu acho que deve ter muita gente olhando e falando, puxa, é coisa demais, né? Para se manter saudável. E eu só posso dizer o seguinte, olha, mesmo quando tudo parece perdido, nunca desista, a gente sempre tem uma chance de tentar fugir e evitar da degola aqui, ou da doença, ou da catástrofe, né? E cada um desses cuidados com a saúde que a gente citou aqui, cada um deles, quanto antes começar, melhor. O ideal é a criança. Ontem eu estava num evento falando que era sobre obesidade, diabetes e problemas cardiovasculares e rim. E o problema das crianças que estão muito obesas hoje. O que vai ser o futuro disso, de toda essa massa, o tempo que essa pessoa vai estar exposta a esse problema. Então, quanto antes iniciar, melhor. Mas nunca é tarde para começar ou recomeçar. Já fui bom nisso, apaga essa frase e vamos reiniciar dentro da sua capacidade atual. Não adianta também querer aquela memória, eu corria 10 quilômetros, menos. Vamos recomeçar e numa gradação cada vez, numa progressão gradativa e lenta.
E, afinal de contas, ir longe é bom, mas ir bem é ótimo, né? E eu queria, então, agradecer a vocês a presença e o tempo e ao convite com essa paciente que já faleceu com 103 anos. Quando eu disse que teve uma vida longa e muito bem vivida, quando eu disse que ia incluir a foto dela numa aula, ela fez e mandou um beijo. E esse beijo, então, eu retransmito a todos vocês. Muito obrigado pela atenção. Você fica com ele. Muito legal, né, pessoal? Quem faz exercício físico aqui regularmente, levanta a mão, sinceramente. Beleza, hein? Tá bom, hein, professor? Tá bom. Olha, o grupo aqui, claro que aqui nós estamos com uma plateia de gente motivada, né? Então, pessoas que buscam, querem conhecer um pouco mais, saber um pouco mais, e mesmo assim não é a maioria ainda. E a gente tem que buscar isso, né? Então, pegar o ônibus um ponto para frente, escolher um restaurante um pouco mais longe, quem não tem tempo, mas de forma geral não tem desculpa para não fazer nada. A gente pode ter formas, até dentro de um shopping, ao invés de subir a escada rolante, subir a escada normal, e isso são coisas que a gente tem que incluir no dia a dia, não é subir um lance de escada e achar que está protegido, tá? É uma coisa que tem que ser contínua, né? Sabe que eu fiz essa pergunta para alunos de educação física, quem que praticava atividade física regular, 20%. Casa de ferreiro, espeto de pau, né? Então, fiquei essa muito eu não feliz. esperava, essa eu não esperava. Fiquei muito feliz com a manifestação, acho que é sincera, porque todo mundo aqui é verdadeiro, a gente sabe disso. E, olha, professor, eu decidi não ter carro aqui em São Paulo. Eu comprei uma semana passada por causa dos meus netos, porque eu estava com dificuldades de levá-los, mas eu não uso carro, uso muito metrô em São Paulo, e recomendo àqueles que não usam terem essa prática, porque é genial, isso nos ajuda a andar. Eu moro no 10º andar, eu subo a escada, subo e desço, ajuda muito. Então, eu acredito também, ao invés de você ter uma atividade física regular, ir para a academia, se preparar 3, 4 vezes por semana para correr e tal, se você introduzir isso na sua vida diária, fica mais fácil. Aproveitando esse gancho, desculpe interromper, a maior parte do ganho, da redução de risco cardiovascular que a gente tem com atividade física é essa primeira etapa. Sair do sedentarismo e ir para ser ativo. Isso já diminui em mais de 50% o risco relacionado ao sedentarismo. Então, claro, um pouco mais vai ser melhor? Vai, não é, demais não. Um pouco mais é melhor. Mas sair do sedentarismo é a maior parte do benefício. Professor, e a água? A água nunca é citada no rol. E as pessoas são estimuladas a beber. Por que nas aulas de cardiologia a água não é introduzida? Na verdade, do ponto de vista de saúde cardiovascular populacional, a ingesta de água não foi avaliada, não é tida, não está nos estudos como um fator de risco cardiovascular. Ela traz alguns riscos, né? Oscilações de pressão, hipotensão quando se levanta rápido, mas não nos fatores de risco clássicos, mas não tem dúvida que ela é extremamente importante. E agora, outras partes do corpo, estômago, tubo digestivo, hábito intestinal, é fundamental que a água esteja inserida. Limpeza de mucosa, né? Então, a gente fica lá, quer tomar 1000 xaropes, mas não aceita tomar um pouco mais de líquido. O xarope não vai funcionar se não hidratar. Só um pouquinho mais. Professor, retirada do açúcar, uso de adoçantes. Ajuda de fato ou é um condicionante não tão adequado também? Perfeito. A gente está numa fase extremamente, assim,
difícil de responder essa pergunta, eu vou tentar ser bem objetivo para a gente não receber agora um sino daqui a pouco. Uma fé terrível. Só uma musiquinha. É terrível. Mas assim, tem vários estudos hoje que mostram que quem consome líquidos adoçados, como por exemplo refrigerante diet, etc., tem mais risco de apresentar obesidade no longo prazo, e já tem estudo mais recente mostrando aumento de risco cardiovascular. Não se sabe bem o motivo disso. Se é porque a pessoa, por conta daquele diet, acha que tem créditos e pode consumir mais de outras coisas. Se essa pessoa é sedentária e aí acha que também consumindo o diet vai ser melhor. Se algumas pessoas acham que por causa do paladar doce, o cérebro não recebe esse doce, ele vai consumir mais doce depois, ou pela própria papila, aquele paladar que fica na boca, se faz a pessoa depois consumir outros doces normais. Não sei o motivo, mas é fato que a gente deve diminuir bastante o açúcar, mas o consumo, vamos dizer, liberal desses líquidos ou comidas adoçadas artificialmente também não parece trazer um benefício maior. Mafê, eu vou encerrar, mas tem uma pergunta que deixou dúvida para mim e para todos. Uma taça de vinho por dia é bom ou não? Assim, o benefício eu acho que está na moderação. Essa pessoa que toma uma taça por dia, seja de vinho, seja de um destilado, tem estudos mostrando destilados também com esse benefício, essas pessoas são moderadas em tudo. Essas pessoas não são exageradas no resto da vida. E essa moderação, eu acho que é o que faz mais bem de tudo. Então, quem não bebe, não há recomendação de passar a beber, de jeito nenhum, o OMS não recomenda, as sociedades médicas não recomendam. Agora, quem já bebe e consome em pequena quantidade, é um hábito que de jeito nenhum a gente deve abolir, deve tirar, a não ser que essa pessoa tenha uma doença que limite, como um problema gástrico ou hepático. Só dá para saber se o pessoal gostou, se houver um aplauso coletivo. Você quer fazer uma pergunta? O pessoal tá bravo aqui. Faça uma pergunta rápido, então. Pois não. Vou repetir aqui porque ele falou fora do microfone, ele perguntou sobre atividade sexual, se é importante. Isso, veja, não é que isso é obrigatório dentro desses fatores, mas compõe sim um estilo de vida saudável, porque também para ter sexo, que é uma atividade física que exige muito do corpo, desde que a pessoa tenha interesse, não há obrigação, porque muitas pessoas perderam essa vontade, perderam esse interesse ao longo da vida, isso é normal também, mas ter atividade sexual regular é também uma coisa que compõe um estilo de vida bastante saudável, prazeroso e cada vez mais assim, a ideia que se tinha antigamente que a velhice era assexuada. Aqui na livraria, aqui em cima, eu vi vários livros falando de vários fatores, inclusive sobre sexualidade, atividade sexual, etc. Então, sim, faz parte, não é uma recomendação, não é obrigatório, mas quem consegue ter ou tem prazer com isso, deve sim. Muito obrigada. Obrigado. Compre livros na Livraria da Vila. E sexualidade, pelo menos, dá muita alegria, né? Pessoal, muito obrigado. Vamos entrar agora com o Raul Kutai. Você fica? Sim. Sim? Perfeito. Para quem não sabe, o Walter Feldman é médico também. Então, esse painel aqui é perfeito para ele estar como mediador.